As leis delegadas, a lei delegada, na verdade, ela é uma espécie normativa. A premissa básica é essa. O que é uma lei delegada, não sei o quê. É uma espécie normativa, prevista na Constituição, artigo 59 da Constituição. É uma espécie normativa. E o que ocorre com ela? A diferença dela é o seguinte. Imagine, o presidente da República, ele tem algumas matérias que a Constituição trouxe, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, que é de competência exclusiva dele. Ponto. Mas por quê? Veja, é uma forma que o constituinte originário entendeu de dar a ele os instrumentos e poder necessários para mover a máquina pública. Ele não é o administrador, ele é o que executa. Mas alguns assuntos ele vai precisar também propor lei, para ele propor o seu projeto de governo. Certo? É uma questão bem lógica. Alguns assuntos que não é privativo dele, o que vai ocorrer? Ele vai bater na porta do legislativo e vai dizer assim: Poder Legislativo, o senhor poderia me autorizar a tratar desse assunto? O legislativo vai dizer: posso. Pronto. O instrumento que ele vai tratar de assuntos que não é de sua competência, que ele bate na porta do legislativo para que ele autorize, se chama lei delegada. Olha o nome como é sugestivo. Lei delegada. Por que delegada? Porque, na verdade, é uma delegação de um poder para o outro, para que trabalhe em assuntos que não é de sua competência originária, digamos assim. Certo? Vamos entender aqui. Feito esse apanhado, vamos lá. É uma espécie normativa primária elaborada pelo presidente da República em virtude de autorização, nunca se esqueça disso, uma autorização do Poder Legislativo e nos limites impostos por esse poder. Se apresenta como uma verdadeira delegação externa de função. É um instituto de origem europeia, fruto de um constitucionalismo social, sob o fundamento da velocidade das transformações sociais, de forma a dar ágil e pronta resposta a tais necessidades. Pois bem, como seria esse processo legislativo? O presidente da República, ele solicita, primeiro de tudo, ele vai bater na porta do Poder Legislativo e solicita autorização para tratar de determinado assunto. É a chamada, olha só, iniciativa solicitadora, por ser solicitada pelo presidente da República dirigindo-se ao Congresso Nacional. 2. Existem matérias que são passíveis de delegação, por expressa proibição, são impassíveis, não são passíveis. Não são passíveis de delegação, por expressa proibição da Constituição, quais sejam o artigo 68, parágrafo 1º. Vamos dar uma lida? Olha só que legal, esse artigo 68. As leis delegadas, ele já traz na lata já. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Ponto. Olha que esclarecedor. Olha o que diz o parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, da competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e matéria reservada à lei complementar. Pessoal, você quer anotar uma frase de efeito aí no seu caderno, para você nunca mais esquecer, coloque essa. Lei complementar, assuntos de lei complementar são impossíveis de ser delegados. Olha só, para você já levar para sua prova isso aí. Assuntos de lei complementar são impossíveis de ser delegado ao presidente da República. Você nunca mais pode errar essa questão, certo? Se trazer na sua assertiva que aquele assunto é mesmo sendo assunto de lei complementar, pode ser delegado ao presidente da República? Errado. Tranquilo? Então grife isso aqui. Matéria reservada à lei complementar não pode ser delegada. Pois bem, nem legislação sobre Poder Judiciário, Ministério Público e carreira e garantia de seus membros. 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Olha o que diz o parágrafo 2º. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução.
grife agora, grife resolução, certo? A banca vai trazer provimento, vai estar errado, é resolução. Vai trazer decreto legislativo, vai estar errado, é resolução. Isso aqui tem que gravar mesmo. Resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Certo? Tranquilo? Passamos esse primeiro olhar aqui, já entendemos que a lei delegada, ela é iniciada, tem uma iniciativa, né, solicitadora do presidente da República, ele bate na porta do Congresso Nacional, ele vai especificar os poderes do presidente da República, vimos os assuntos que não podem ser passíveis de delegação, tal qual todos eles que se refiram à lei complementar, matérias referentes a... Olha, o que mais cai é esse aqui, viu? Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, referente a Poder Judiciário, Ministério Público, né? E planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, matérias privativas, referente à Câmara dos Deputados e Senado, a competência exclusiva do Congresso Nacional. Pessoal, tudo isso aqui, esse artigo 68, você tem que exaurir ele e ler. Como a gente estava conversando, né, Bárbara? É um assunto um pouquinho não tão gostoso de estudar como poder constituinte, como controle de constitucionalidade, como federalismo. É uma matéria muito boa. Mas veja, isso aqui é o que vai dar uma ou outra questão, pessoal. Certo? Quando eu comecei isso aqui, eu saí de 10 para acertar 12, 13. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade seja dita. Eu vim acertando 10 de constitucional. Aí o que ocorre? Em Natal, quando eu comecei a estudar isso aqui com um pouco, a letra seca mesmo, com um pouco mais de vontade e atenção aos detalhes, subi para 13. 12, 13. Essas três questões me colocou lá quase na boca. Se eu não tivesse escorregado na prova discursiva um pouquinho, provavelmente eu estaria em Natal. Aliás, no Rio Grande do Norte. Mas Deus sabe de tudo. Vamos embora. Olha só. Veja que existe, a doutrina traz, dois tipos de delegação. Própria e imprópria. Certo? Dois tipos. O que seria a própria? Própria é aquela que o Poder Legislativo, por meio de resolução, delega ao presidente da República para elaborar o projeto de lei e, posteriormente, promulga e publica a lei. Olha só, eu chamo ela de perigosíssima porque essa matéria não volta. Ela não volta para o Congresso, digamos. É como se fosse assim, carta branca. Vou anotar essa palavra aqui, ó. É a famosa carta branca. Por que ela é perigosa? Porque ela meio que mitiga o sistema de freios e contrapesos, né? Eu estou delegando de olho fechado. É como... Veja bem, eu estou delegando um poder a um ator constitucional que, originariamente, ele não poderia, em tese, tratar daqueles assuntos, já que ele está pedindo, né? É delegado, eu estou delegando um poder. E, ao mesmo tempo, eu estou sendo negligente de nem observar o que está sendo colocado. Entenderam? Por isso que se chama perigosa. Ao mesmo tempo, ela é própria porque é uma delegação completa. Ao passo que é imprópria, é aquela em que o Poder Legislativo, mediante resolução, delega ao Presidente da República competência para elaborar, mas ele não exaure a sua competência de, por exemplo, sustar os atos do Presidente da República que exorbitem a sua esfera de delegação. Certo? E, por exemplo, ela também, quando volta, ela pede nessa delegação imprópria o retorno desse projeto de lei para discussão futura. Certo? Está aqui previsto no 68, parágrafo 3º. Observação. O Congresso delega ao Presidente da República, mas não estará impedido de trabalhar em outros projetos referentes à mesma matéria. Certo? Não tem... Por favor. 2. Existência ou não de limites à lei delegada. Existe controle político à lei delegada no Congresso Nacional, ou seja,
O Congresso pode fazer o controle político sobre a lei delegada. O controle político do Congresso Nacional está previsto no artigo 49, parágrafo 5º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem ao Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Pessoal, isso aqui, em tese, é uma das espécies de controle de constitucionalidade. Exercidos pelo Poder Legislativo, certo? Por quê? Não há um limite dados pelo próprio Poder Legislativo? Se exorbita esse limite, há uma inconstitucionalidade clara, certo? Tranquilidade? Simbora. Questão. Quando, melhor dizendo, é uma possibilidade de controle, vou até melhorar isso aqui. É uma possibilidade de controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Legislativo. É uma das possibilidades. Simbora. Questão. Quando o Congresso Nacional susta a lei delegada, o faz com efeitos ex tunc ou ex nunc? Ou seja, vocês sabem o que significa esses dois aqui? Em apertada síntese aqui, certo? Parece demodé, mas é sempre bom a gente repetir. Ex tunc, com efeitos desde a origem. Eu gosto de dizer assim, desde a origem. Ou seja, desde a declaração do ato. O ex nunc, ele é desde a declaração. Desde o ato, melhor dizendo. Não é desde a origem. E no caso aqui, desde a sustação. Desde o ato de sustação. Aí, vamos lá. Ex tunc, como a turma costuma falar, é o que retroage. Mas ele é desde a origem do ato, ou seja, desde a da lei delegada. O ex nunc é o que a turma diz, dali para frente, ou seja, não retroage, desde o ato de sustação. Não vai pegar os efeitos pretéritos, certo? Só os efeitos da sustação em diante. O ex tunc é desde o ato declarado sustado, ou seja, ele vai até onde o início do ato, o seu nascimento, e pega todos os efeitos, inclusive os retroativos, alcançando dali para frente. Perfeito. Mas o Congresso, ele, quando susta, ele susta essa lei com efeitos ex nunc, certo? Através de um instrumento chamado decreto legislativo. Porém, o judiciário, pessoal, ele pode enfrentar questões individuais e atos concretos de modo a mitigar esse efeito e dar o que a gente chama de rapaz, esqueci agora o termo. Ele balanceia ele modula os efeitos da decisão, né? Ele pode alcançar atos pretéritos também. E aqui ele diz o seguinte, que descumpriu limites impostos pelo Congresso Nacional na forma do artigo 68, parágrafo 2º. E agora, pessoal, passada essa lei delegada, veja como é rápido, agora a gente vai entrar nas tão chamadas medidas provisórias. Eu abro aqui para vocês. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguma dúvida que está durante esse primeiro pedaço da nossa aula? Alguma coisa que... Isabel, tirei sua dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Pois bem, vamos avançar agora e entrar num tema bastante peculiar, que cai muito em prova, que são, né, no caso, as medidas provisórias. Tema bastante polêmico, é um tema que envolve bastante polêmica, muita jurisprudência, por ser, na verdade, um poder anômalo, né, do chefe do executivo em editar
tomar medidas que têm força normativa, né? Que tem força de lei, né? O STF costuma dizer que as medidas provisórias ela é um instrumento normativo, uma lei incondicional, né? Por quê? Porque, veja bem, ela inicia-se com força de lei, mas ela fica com uma expectativa de virar lei, porque ela vai ter que passar pelo Congresso Nacional para passar por um regime de votação e, se ao final, vai ou não ser transformada em lei por um juízo político do Congresso Nacional. Pois bem, e vamos ver também que a medida provisória ela requer dois requisitos, né, que é a relevância e a urgência necessária, que essa relevância e urgência também ela é ajuizada pelo chefe do executivo, ou seja, um juízo político, ele que vai entender o que é relevância e urgência, e a partir desse juízo político, que ele entende ser relevante e urgente, vai ser controlado pelo Congresso Nacional para ver se é pertinente a relevância e urgência, né? E a partir daí começa o seu trâmite. Mas feita essa primeira introdução aqui, vamos conhecer esse instrumento, certo? Que também está previsto no artigo 59, está no inciso 5º, né? Medidas provisórias. Então, sigamos. É uma espécie normativa elaborada e editada pelo Presidente da República com força de lei, sob o argumento e fundamento da... Sempre você vai encontrar isso aqui. Urgência e relevância. Requisitos formais e deve ser apreciada pelo Poder Legislativo no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período. Veja que o Presidente da República é o autor, ele é o protagonista, né? É ele que inicia o processo. Vou repetir uma frase de efeito para vocês. Nenhum outro ator constitucional pode dar início a uma medida provisória senão o Presidente da República, extensível ao governador do estado, extensível também ao prefeito, certo? São eles, os chefes do executivo, que podem propor medidas provisórias, ok? Parlamentar nenhum pode propor medida provisória. Presidente do STF ou de qualquer tribunal superior não pode propor medida provisória. É um instrumento do executivo, do chefe do executivo, certo? Olha o artigo 62, capte, acompanhe comigo. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Certo? Pois bem. Pessoal, eu trouxe uma tabelazinha aqui, certo? Comparativa. Eu gosto de fazer esses estudos comparativos, de forma a entender o que era antes e o que é agora, a partir de uma emenda que foi muito importante a respeito das medidas provisórias, que foi a 32 de 2001. Olha só, antigamente o prazo era de 30 dias, hoje o prazo é de 60 dias. Agora, veja bem, antigamente era 30 dias para ser o prazo de tramitação, hoje é um pouco maior, de 60 dias. Agora, o que ocorre? Antigamente, você poderia ficar reeditando a medida provisória indefinidamente. Indefinidamente você poderia reeditar a medida provisória. Enquanto o Congresso Nacional não fizesse a votação, né, fizesse o juízo a respeito da matéria da medida provisória, o chefe do executivo podia ficar reeditando ela ad eterno. Olha só que inconveniente. E ainda tinha mais o seguinte, não obstante, ela entrava na ordem dos dias. Ou seja, passasse esses 30 dias, ela não fosse votada, ela paralisava todas as outras matérias que tivessem no Congresso Nacional. Era um instrumento extremamente forte, pô. Você impunha ela, era um prazo de 30 dias, caso ela não fosse votada, você podia ficar reeditando ela diversas vezes e ela ainda paralisava
os trabalhos, enquanto ela não fosse votada.